A Aline falou de uma forma bem técnica para vocês entenderem, caso você tenha pessoas passando por isso, porque essas coisas também nos impedem de avançar na fé. Amém? E por que nos impedem de alcançar na fé? Porque Deus, Ele, dia a dia, Ele nos leva a uma cura interior. Deus, todos os dias, Ele quer que os seus filhos melhorem em tudo. Melhorem na alma, nas emoções, nos sentimentos. Melhore nos relacionamentos, amizade, casamento, namoro, noivado, pais e filhos, parentes. E esse é o objetivo de cada um de nós, buscar isso. Então, eu quero dizer para você que se você muitas vezes até está pensando em parar de desistir do evangelho porque está passando por tudo isso que a Aline falou e acha que Deus não está te vendo, eu quero dizer para você que Ele te vê. Ele te vê. No seu quarto fechado, Deus te vê. Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, ou você tem insônia, ou quando você está chorando, Deus te vê. Ou, tem algumas pessoas que não se expressam chorando, mas muitas vezes elas não têm paz no coração. Deus te vê. Amém? Cutuca o irmão aí que está do seu lado e fala para ele acordar em nome de Jesus. Dá um cutucão aí, ó. Acorda aí, meu querido, minha querida. Esta manhã o Senhor ministrou ao meu coração para que nós buscássemos essa cura. Porque muitas vezes nós não sabemos nem o caminho pelo qual nós deveríamos seguir. Então, se você precisa de uma cura na alma, não é pecado você buscar um psicólogo. Tá bom, irmãos? Não é pecado buscar um psiquiatra. Você precisa disso, porque talvez isso seja o motivo pelo qual você não está conseguindo avançar na sua vida. Mas eu quero dizer para você um motivo pelo qual nós precisamos ser curados. Vamos lembrar do tabernáculo? Nós temos o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O átrio era onde eram feitos sacrifícios pelas autoridades e por todo o povo. O átrio, simbolizando a nós, os homens, que nós agora somos templo e morada do Senhor, é isso aqui que vocês estão vendo. É esse externo aqui. É minha vida, é o que você vê em mim, é o que eu vejo em vocês. Esse é o átrio. O átrio interior, também chamado de santo lugar, é onde ficavam os 12 pães, um candelabro de 7 pontas e um altar. É a parte interior do homem. Era o segundo compartimento do tabernáculo. E é exatamente sobre esse lugar que a Aline começou a falar aqui e expôs muito bem esse assunto. Porque é nesse segundo compartimento do tabernáculo, que somos nós, que se encontra os nossos sentimentos. Aí ninguém vê. As pessoas não veem suas intenções, a não ser que você externe isso. As pessoas não veem os seus sentimentos, a não ser que você externe isso, que você fale, ou que você haja de formas que externe isso. As pessoas não veem as suas frustrações, as pessoas não veem o que está na sua alma. Isso as pessoas não veem. O terceiro lugar, que era o lugar santo, que ninguém podia entrar, a não ser quem fosse autorizado pelo próprio Deus. Que nós já falamos sobre isso outras vezes, que era o sumo sacerdote. Nesse lugar, era onde se encontrava a presença de Deus. E é no nosso espírito. Esse terceiro compartimento é onde o Senhor se encontra. Amém? E nós precisamos entender que da mesma forma como havia um caminho para chegar até Deus, há um caminho no nosso ser, no nosso homem interior, para que a gente chegue até Deus. E o segundo compartimento é um dos que mais nos afetam. Porque muitas vezes o que nós vivemos na nossa vida atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Nós já tivemos algumas ministrações aqui no Veredas Antigas, nós já passamos por alguns acompanhamentos aqui dos nossos pastores, e eu posso dizer para vocês, meus irmãos, como a nossa alma, ela nos atrapalha de chegar até Deus. Eu quero dizer para você
que se você buscou tudo isso que nós falamos e não conseguiu vencer ainda, você consegue vencer em Deus isso. Você consegue vencer em Deus. E esse segundo compartimento é aonde mais nos bloqueia de enxergar Deus na nossa vida. É onde mais nos bloqueia de nos entregarmos a Ele. Sabe, num relacionamento, quando você se entrega para a pessoa, quando você está com essa área bloqueada, pausada, parada, estacionada, você não consegue chegar até Deus, porque a rejeição que você teve durante a sua infância, você vai espelhar isso no seu relacionamento com Deus. A tristeza que você sentiu a vida toda, sentimento de abandono, sentimento de que ninguém liga para você, quando você encontrar Jesus, você vai olhar para Ele e vai falar: o Senhor também não me ama. E isso é uma mentira. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E quando a Bíblia diz coração, ela se refere ao homem interior. Nós precisamos ser curados nesse segundo compartimento que é a nossa alma. Nós precisamos ser curados. Porque aí, quando nós conseguimos ser curados, aí nós chegamos no terceiro compartimento, que é o Santo dos Santos. E ali nós encontramos Deus. Quando nós estamos livres para fluir na presença do Senhor, nós conseguimos entrar ali, entrar ali onde o véu se rasgou, sabe? Onde a gente canta toda vez, onde a gente prega toda vez. Ali nesse lugar onde havia um véu separando, quando a nossa alma já está curada, nós vamos entrando confiante. A nossa rejeição já não nos domina mais, o nosso medo não nos domina mais, a nossa alma já não está preocupada com o que os outros vão achar, porque a gente sabe que esse lugar está com um acesso livre. E aí nós encontramos Deus, né? Como Isaías viu, assentado no alto e sublime trono do universo e também no nosso coração. Eu gostaria que você entendesse o quão é importante nós sermos curados da alma. Em 1 Coríntios 6,19 está escrito: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e não vem de vocês mesmos? Aleluia. Então, uma das coisas que nos impedem de avançar, que está nesse segundo compartimento, eu vou dar algumas chaves aqui para você vencer isso, orar agora nesta manhã, para você não ficar mais com esse sentimento de desistir, mas para você entender que Deus realmente Ele tem tudo que você precisa. Primeiro é o medo. Gente, o futuro é uma incerteza tão grande. O futuro, ele nos deixa amedrontados às vezes. Quando algumas vezes eu paro para pensar na minha vida assim, eu começo a agradecer a Deus por muitas coisas que eu conquistei até hoje. Porque quando eu era adolescente, né, eu tinha medo de não conseguir me formar. Graças a Deus eu consegui me formar. Eu tinha medo de não conseguir um emprego estável, um emprego fixo. Graças a Deus eu estou há mais de 10 anos aí trabalhando. Desde quando eu cumpri a maioridade, eu estou na mesma empresa e está me dando tudo que eu preciso. Esse medo que eu tinha antes foi vencido, porque o futuro é incerto para nós, mas Deus sabe do nosso futuro e Ele cuida de todas as coisas. A frustração também está ligada ao medo, sabe por quê? Porque quando você se frustra com algo no passado, se você não tomar cuidado, essa frustração vai sendo carregada todos os dias. Você vai carregando isso. Sabe aquele fardo pesado que Jesus disse que a gente tem que jogar sobre Ele? Quando nós não tomamos cuidado, obrigado, Érica, a gente pega a nossa frustração e aí a gente fica lá carregando aquela frustração. Ai, eu não consegui essa conquista, eu sou um fracassado. E eu quero dizer para vocês que isso é mentira, porque Deus, Ele dá a vitória em todas as áreas que você precisa. A segunda coisa que nos atrapalha é o luto. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O luto é uma coisa inexplicável. O luto, para quem já perdeu alguém muito próximo, sabe que é uma coisa inexplicável. Eu, graças a Deus, não perdi ninguém ainda muito próximo de mim. Só que eu não sei que palavras usar para consolar alguém que está passando por isso. Porque é um sentimento que nem mesmo a pessoa consegue explicar. Imagina você perder seu pai, sua mãe,
que de tantos anos te cuidou, que em tantos anos deu lá a sua vida, o seu suor, trabalhou por você, e aí de repente a vida daquela pessoa tão próxima de você é cortada no meio. Ela tinha tantos anos para viver, e aí simplesmente um dia ela contrai uma doença, ou ela sofre um acidente e perde a vida. O sentimento é inexplicável. É inexplicável. Não podemos ignorar o luto, mas nós temos que entender que a vida continua. É difícil falar isso, não está sendo fácil para mim, porque eu sei que o luto não tem explicação, o sentimento que nós temos, mas nós temos que entender que a vida precisa ser seguida. E eu quero dar 2 exemplos aqui. Jesus chorou na morte de Lázaro. A Bíblia diz que o próprio Jesus chorou na morte de Lázaro, para vocês verem que o próprio Deus, ele se entristece com a morte. Ele se entristeceu com a morte, mas nós já sabemos da história que houve ressurreição, e aí talvez vocês olhem para mim e falem, não, beleza, ele chorou, mas depois ele ressuscitou a Lázaro. Mas eu quero falar de Davi. Davi também passou por um período de luto. Davi cometeu alguns pecados, e um dos filhos dele foi castigado por causa desse pecado. A consequência veio sobre esse filho. E Davi, gente, ficou dias e dias jejuando e pedindo a Deus para que seu filho fosse curado e livre daquele mal. Mas isso não aconteceu. E uma das coisas que me pegou essa semana foi que quando o filho de Davi morreu, ele levantou, enxugou as lágrimas e seguiu vida. Eu fiquei, Senhor, acho que se fosse eu não teria estrutura para fazer isso que o Davi fez. Ele seguiu vida. Ele falou, não, tem coisa ainda para eu viver. Eu não vou ficar preso ao meu luto. E eu quero mais uma vez repetir, não estou dizendo que você tem que ignorar seu luto. O luto não tem que ser ignorado, é um processo que a gente precisa viver, porque a saudade fica, as emoções que você viveu com aquela pessoa ficam com você, vai fazer parte da sua história, mas há um caminho ainda para você percorrer até o final da sua vida. Não deixe o luto mais te atrapalhar. Às vezes a gente fica anos e anos lá, vivendo aquele luto, e a gente vem para a igreja, aí a gente começa a levantar a mão, quando a gente começa a levantar a mão, a gente se entristece, e começa a pensar na pessoa que se foi, e a gente não consegue se entregar ao Senhor. Muitas vezes vem um profeta e fala para você, ó, Deus tem um futuro lindo para você, aí você talvez olhe para esse profeta e fala assim, mentira, porque eu planejei todo o meu futuro com aquela outra pessoa que se foi. Mas eu quero dizer que ainda há um caminho a percorrer. E nós não conseguimos enfrentar e vencer o luto sozinhos. Mas nós temos Deus no nosso coração. Quando nós entregamos nosso coração a Ele, esse segundo compartimento, que é a alma, Ele cura qualquer sentimento. Ele nos ajuda a superar isso. A terceira coisa que nos ajuda a ficarmos presos nesse passado é a falta de perdão. Gente, pessoas rancorosas não avançam, e não estou falando apenas na fé, ela não avança na vida dela, porque todas as vezes que ela vê alguém feliz, ela vai ficar incomodada com aquela felicidade, né? Ela vai ficar assim, nossa, por que você está tão feliz? Eu não estou sentindo tudo isso que você está sentindo. Ela não vai entender quando, por exemplo, vocês aqui cantando no começo do culto, batendo palmas, e a pessoa que ela não perdoa, a pessoa que ela tem rancor guardado no coração dela, ela vai olhar para tudo isso e falar, mas que besteira, por que vocês estão tão felizes? Outra coisa que nos atrapalha de avançar, que nos prende ao passado, é a culpa. Quando eu era mais novo, e foi meu pai que me ajudou a superar isso. Gente, eu fui um adolescente meio rebelde, não fui aquele adolescente assim de cometer escândalos, né? Aquela coisa, tipo, ah, meu Deus, que menino rebelde, não sei o quê. Mas dentro da nossa família, a gente viveu momentos muito complicados na minha adolescência, porque eu passei por muitas dúvidas, eu passei por muitos questionamentos, e aí aquilo ali foi crescendo dentro de mim, e aí um outro mundo foi apresentado, e aí, né? Uma vez, alguns anos atrás, Deus me ajudou a me libertar de muitas coisas que me prendiam na minha adolescência. Muitas cadeias foram quebradas. Mas,
depois de tudo isso, depois dessa libertação, eu ainda carregava um sentimento de culpa muito forte. Mas muito forte. Eu não me achava digno, eu não me achava merecedor de nada, nem, sabe, de nada mesmo, nem de um futuro, nem de um abraço, nada, eu não me achava digno. E aí um dia meu pai me mostrou 1 João, que diz que nós temos um advogado, que quando nós confessamos as nossas culpas diante dele, ele nos perdoa. E eu lembro que eu chorei tanto, e eu fiquei pensando, pai, mas como que pode ser tão fácil? Como assim a gente só precisa confessar nosso pecado? Isso é muito pouco, pai. Ele falou, Gé, você confessa e deixa. Eu lembro, eu não sei nem se ele lembra disso, ele olhou para mim e falou assim, você faz isso ainda? Eu falei, não, eu não faço. Então, Gé, você já confessou, sinta-se livre dessa culpa. E gente, eu posso dizer para vocês que hoje eu me sinto tão livre dessa culpa. Alguns sentimentos às vezes vêm, algumas tentações ainda vêm, mas eu me sinto livre porque eu entendi que as minhas culpas foram depositadas no meu advogado na cruz do Calvário. Foram depositadas ali. Quando eu vejo a imagem de Jesus naquela cruz, eu vejo o meu velho homem ali. Eu vejo a minha culpa ali. Eu vejo em Jesus crucificado os meus pecados, as minhas doenças, as minhas maldições. Eu vejo até mesmo em Jesus crucificado os meus fracassos. Eu vejo em Jesus crucificado todos os anos, sabe, as páginas rasgadas que a Karine rasgou aqui do livro. Eu vejo em Jesus essas páginas coladas nele, assim, ó, dizendo assim, ei, morreu comigo, acabou, você tem páginas em branco para você escrever uma nova história comigo, aleluia. Então não existe culpa, não existe culpa. E eu quero dizer que se você há tantos anos esteja vivendo dessa forma, com medo, em luto, vivendo com rancor no coração e com culpa, eu quero dizer para você que Jesus pode te libertar de tudo isso essa manhã. E existem alguns passos, assim como a Aline falou, existem alguns passos no âmbito humano que a gente precisa procurar, mas em Deus também a gente precisa procurar. A primeira coisa é reconhecer. Gente, nós lemos lá em Filipenses 3 que Paulo disse o quê? Não que eu tenha recebido isso ou já tenha obtido perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante. Quando eu li esse versículo, parece que às vezes a gente lê a Bíblia e parece que tem frases que saltam no nosso coração, assim. E uma das frases que saltou no meu coração foi Paulo admitindo que ele não alcançou a perfeição. Uma das coisas que Paulo fez, obrigado, Vini. Uma das coisas que Paulo fez ali, escrevendo essa carta, foi admitindo que ele não alcançou a perfeição. Só um minutinho, irmãos, vamos dando glória a Deus aí. Paulo admitiu, não que eu tenha alcançado alguma coisa, mas eu continuo avançando. E uma das coisas que você precisa fazer em Deus é reconhecer o seu estado em que você se encontra. Você se encontra triste, você precisa reconhecer isso. Não fica maquiando, não. Não fica rindo para todo mundo, ou então, não vou falar isso para Deus, não. Vou orar pelas minhas finanças, vou orar pela minha família, vou orar por isso, vou orar pela minha igreja, vou orar por isso. Mas meus sentimentos o Senhor não mexe. Se você quer uma vitória, você precisa olhar para Deus pelos olhos da fé e escancarar essa boca aí e falar, Senhor, eu estou assim. Senhor, eu estou me sentindo fracassado. Senhor, eu estou me sentindo fraco. Senhor, eu estou triste. Eu não consegui vencer isso. Aleluia, Jesus. Então nós precisamos de humildade. O apóstolo Paulo era humilde e ele reconheceu que estava no caminho correto, mas ele não se orgulhava disso.
Uma das coisas que nós temos que aprender também é que o fator cultural, a cultura brasileira em nós, também nos atrapalha em muitas coisas. E uma das coisas que nos atrapalha esse fator cultural é que parece que a gente tem medo de falar das coisas, porque se a gente falar, parece que o problema aumenta. Quem já pensou assim? Ai, não fala não, a avó tá doente, não fala não, fica quietinho. Porque parece que se a gente ficar quieto, o câncer vai sumir. Parece que a gente ficar quieto, o problema vai evaporar. E gente, a Bíblia nos ensina o contrário. A gente tem que procurar ajuda e falar sobre aquilo. Então a gente tem que superar esse modismo que a gente tem na nossa cultura de querer ficar escondendo as coisas. Não, vou falar não, vou ignorar isso aqui, vai ficar aqui no cantinho aqui. Eu não vou falar sobre isso não. Vocês precisam procurar ajuda, nós precisamos procurar ajuda. Porque o que você diz cura e o que você guarda adoece. Amém? Outra coisa que nos ajuda a avançar e a vencer essas coisas que eu falei é entender que as experiências passadas não têm poder de nos assombrar no futuro. Como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Vamos falar um pouquinho de passado? O passado a gente não esquece, a não ser que a gente tenha algum fator na saúde, né, na mente, que nos dê uma amnésia. Mas a gente não esquece do nosso passado. Só que aí você lê esse versículo e vê Paulo falando, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E aí você olha para mim e fala, mas você está se contradizendo, porque a Bíblia diz que a gente tem que esquecer o passado. Não é nesse sentido. A Bíblia diz que a gente não pode ficar preso ao passado. Uma coisa é você conhecer Jesus e outra coisa é você viver sem Jesus. Você era de um jeito antes de Jesus, você encontrou Jesus, mudou muitas coisas na sua vida. Não visite mais esse passado. Esse passado não te pertence mais. Mas você não vai esquecer do que você viveu. Porém, todos os erros que você cometeu, você vai trazer para o futuro, para essa nova história que você está criando com Deus, e vai formar algo muito mais bonito do que você imaginou. Amém? O passado então não pode ser esquecido, mas também ele não tem que ser vivido. E a terceira e última coisa, nós precisamos entender que o futuro que nós tanto desejamos, conseguimos acessar em Deus. Amém? O futuro que você deseja, a gente tem muitas pessoas muito novas aqui na igreja. Eu quero dizer para vocês que ainda não... tem tanto, né, almejam tantas coisas, eu quero dizer para você que vocês vão conseguir se formar, vocês vão conseguir ter um emprego maravilhoso, viu, Gabes? Vai conseguir se formar, vai conseguir ter um emprego maravilhoso. Vocês em Deus, recebe essa palavra aí, Gabes. Vocês vão conseguir alcançar em Deus muitas coisas que talvez vocês almejam e acham impossível conseguir. Se vocês querem ser prósperos, terem dinheiro para abençoar, ou até mesmo para ter uma vida mais confortável, eu quero dizer para vocês que Deus pode dar isso para vocês. Eu não estou falando aqui para você ficar nessa ganância de eu tenho que ir para lá e para cá para conseguir ser rico um dia, mas eu quero dizer para vocês que o nosso Deus, o nosso Pai, é dono da prata e do ouro, e Ele dá tudo que a gente precisa no básico. Mas Deus também pode te dar uma porção dobrada financeiramente, ao ponto das pessoas olharem para você e falarem assim, gente, o que aconteceu com o Alan? O Alan está viajando para Ilhas Maldivas com a Karine. O que está acontecendo o que está acontecendo com a Aline, que ela está dando palestra em todo o Brasil? O que está acontecendo com a Marta, que a decoração da Marta está também indo para todo o Brasil, a galera está gostando demais. Eu quero dizer para vocês que seus projetos não vão ser frustrados se você colocar em Deus isso. É como está escrito em Provérbios, você planeja e Deus dá o caminho. Você planeja e Deus dá a última palavra. Você planeja e Deus dá o sim, mas também Ele pode dizer o não. Mas talvez seja para um momento em que você esteja vivendo. Mas você também não pode desistir. O que Deus colocou no seu coração? Ter um ministério abrangente, ter um ministério onde muitas pessoas serão alcançadas pela sua música, serão alcançadas pelas suas pregações, serão alcançadas por seu evangelismo. Gente,
Deus é o maior interessado em te fazer ir cada vez mais longe. Olha, eu vejo pessoas voando aqui, ó, voando, cada vez mais alto, porque Deus não é um Deus que fica mendigando bênçãos, não, sabe, ficar regulando, ai, não vou abençoar meu filho, não. O nosso Deus é dono da prata e do ouro, Ele faz como Ele quer. E o que Ele colocou no seu coração, se você tem certeza que isso é projeto de Deus, pode ter certeza que se você colocar, tem esse se você colocar em Deus esse projeto, Ele vai te abençoar e vai fazer você chegar em lugares muito mais longe, onde você nunca imaginou. Aleluia, glória a Deus. Você pode ser curado de qualquer trauma passado. Talvez eu falei tudo isso daqui e você ficou, ai, mas isso não é pra mim, isso não é pra mim. Gente, eu tô aqui falando que isso aqui é pra você. É pra você. Porque Deus, Ele tem projetos grandes pra gente. Mas não deixe os seus traumas atrapalharem isso, sabe? Talvez você canta aqui no louvor da igreja, talvez você canta na sua casa e tem vontade mesmo de alcançar um público. Isso não é errado, não. Você tem vontade de alcançar um público grande, tem vontade de ter mais pessoas ouvindo as suas composições, ouvindo aquilo que você escreve no seu quarto fechado, ouvindo mesmo a sua música tocada. E às vezes você fica assim, não, mas isso aqui é só pra mim. Sabe aquele medo, aquela timidez? Olha, gente, Deus pode te fazer alcançar muito mais do que você imagina. Então, não tenha medo. Quando você tiver, né, eu acredito que muitas vezes é um ensaio. A igreja com poucas pessoas é um ensaio às vezes, né? Tá com poucas pessoas assim, a gente ensaia. Porque a gente precisa entender que quando a gente é fiel no pouco, Deus nos coloca em uns lugares muito mais altos. Ele nos dá muito mais. Aleluia. Jesus é o maior psicólogo que existe, pois Ele conhece o mais profundo do seu coração. As pessoas, elas vão ver o seu externo, a primeira parte do tabernáculo. E se você der a liberdade, elas vão conhecer o segundo compartimento, que é a sua alma, os seus sentimentos. Mas elas vão ver só o que você externar. A Bíblia diz que Deus sonda o mais profundo do nosso coração. Então, Ele vai olhar nossas intenções. Para Deus assim, a noite é como um dia. Tudo clareia. Tá vendo essa luz aqui, ó? Para Deus assim é muito mais brilhante que isso aqui. Não tem noite para Deus, não tem trevas para Deus. Ele vê tudo. Então, todos os lugares do nosso coração, Deus acessa. Deus olha, Deus contempla, Deus vê. E por isso, você precisa entender que se você precisa ser curado, Jesus é o melhor psicólogo que você pode encontrar. Porque Ele pode tanto usar pessoas, né, Aline? Pessoas como a Aline, que é uma psicóloga cristã, para ajudar essa pessoa que está passando por isso, como Ele mesmo é a fonte de toda a cura. Eu já fui liberto de traumas, eu já fui liberto de medo. Você quer ver o medo bobo que eu tinha quando eu era mais novo? Eu já estou com 27 anos, mas esse medo aí me perseguia de 4 anos até os 13 anos, mais ou menos. E eu fui liberto disso numa sessão de veredas que a gente tinha com o pastor Fernando e com a Hermínia. Eu tinha um medo incontrolável do escuro. Escuro. Se me deixasse num lugar escuro, aquilo ali acabava comigo. Gente, eu não conseguia me sustentar nem de pé, porque eu tinha medo mesmo, eu não conseguia dormir de luz acesa. E aí, quando eu passei por essa ministração, o Espírito Santo me trouxe algo na mente. Ele me levou quando eu tinha, uns 4, 5 anos, eu era muito novo. E aí eu estava numa escolinha, que não era Shalom, tá? As tias da escolinha aqui são confiáveis, gente, elas não fazem isso, tá? Podem confiar, deixem seu filho lá. Mas, quando eu estava em outra igreja, com alguns parentes, estava visitando, e eu meio que falava demais quando era criança, acho que até hoje. Eu meio que falava demais, enchi o saco demais, e eu lembro que essa tia da escolinha perdeu a paciência comigo e me colocou dentro de um banheiro, do banheiro que tinha lá no salãozinho lá das crianças. Só que eu era muito novo, né, e ela me colocou no escuro, não consegui achar o interruptor. Olha, o Espírito Santo me lembrou na hora, quando eu comecei a orar por isso. Eu não consegui encontrar o interruptor, eu ficava tateando as paredes assim, ó, e não conseguia encontrar.
E aí, sabe quando vem aquela angústia? Quando eu orava por isso, aquela angústia voltava no meu coração. Aquele trauma voltava, ressurgia em mim, parecia que estava crescendo. Até que eu peguei tudo isso daí e falei, Senhor, eu entrego para Ti. Gente, depois daquela sessão de ministração que eu tive, eu fui curado desse medo. Imagina se eu tivesse alimentado esse medo a minha vida toda. Quantas coisas eu perderia, quantas oportunidades eu não deixaria de viver. Mas eu quero dizer para você que essa cura não é só para mim, não é só para os pastores dessa igreja, é para todos aqueles que se entregam a Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar aqui o pessoal do louvor, e eu gostaria que também o pessoal do telão colocasse aqui Romanos 8, versículo 26, que está escrito assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a sua vontade. Quando eu leio isso aqui também, gente, isso daqui é uma cura para mim. Porque primeiro, ele diz que o Espírito Santo nos ajuda em minhas fraquezas. O Espírito Santo ajuda vocês em cada uma das suas fraquezas. Amém? Vocês estão entendendo a mensagem que eu estou passando aqui? O Espírito Santo ajuda vocês em cada uma das suas fraquezas. E ele intercede com gemidos inexprimíveis. Olha, como é interessante a gente notar prestar atenção no que a gente lê na Bíblia. Quando você chora, quando você está triste, o Espírito Santo também se entristece com você. Ele não é indiferente aos seus sentimentos. Ele sente a sua dor. Lá em Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas ele compreende cada um dos nossos sentimentos. Então eu quero dizer para vocês que Deus vê tudo que você está passando. Deus vê cada uma das suas situações. Viu, irmã? Deus está vendo você, tá? Você está rodeada aqui de pessoas, mas Deus te vê individualmente. Ele está enxugando suas lágrimas. Amém? É você mesmo, irmã Denise. E eu oro para que o Senhor possa revelar isso para a senhora, de uma forma mais crescente no seu coração, de uma forma com que você se sinta realmente acolhida por Deus. Amém? E nós vamos agora cantar uma canção, mas eu gostaria aqui que você fosse ousado. Se você tem medo do futuro, se você acha que o futuro é incerto, e mais do que isso, dentro do tema do congresso, se você acha que você não vai conseguir avançar, se você acha que você não vai conseguir ir avante, coisas te prendem, eu gostaria que você fosse igual Paulo, humilde, e viesse aqui na frente, para que nós pudéssemos orar por você. Amém?